Olá, meu nome é Marcos e essa é a apresentação do projeto final da matéria de mineração de dados e o título do meu trabalho é Support Vector Machine na predição de links proteína ligante. A interação proteína-ligante ela tem extrema importância na regulação dos processos moleculares. Entender como os receptores de uma proteína reconhecem e interagem com uma molécula ligante, que é uma inibidora, ela tem importância industrial, como, por exemplo, o desenvolvimento de novos medicamentos. O objetivo deste trabalho é prever os possíveis tipos de ligações que podem ocorrer entre moléculas ligantes e uma estrutura de proteína. Para isso, nós vamos utilizar a técnica de classificação de dados, que é um ramo da mineração de dados, e o classificador escolhido para a realização dos nossos testes foi o SVM. A SVM foi utilizada para a classificação de dados em diversas áreas já descritas, como tomada de decisão, o reconhecimento de imagens digitais, diagnósticos médicos e a bioinformática também, como, por exemplo, a predição de função de proteínas. A SVM é um algoritmo de aprendizagem supervisionado que foi criado pelo Vapnik. Em 1963, ele desenvolveu a SVM linear, só que perceberam que para problemas não lineares, uma SVM linear não pode ser utilizada. Então, em 1992, Vapnik, junto com outros autores, desenvolveram a SVM não linear. O objetivo do algoritmo SVM é encontrar um hiperplano ótimo, que esse hiperplano é o responsável por fazer a separação entre os dados de entrada. Para problemas de classificação que não são lineares, a SVM se utiliza de uma função kernel. O que uma função kernel faz? Ela mapeia os dados de entrada no espaço original para um espaço de dimensão superior, também conhecido como espaço de características. E nesse novo espaço de características é possível os dados se tornam linearmente separáveis, ou seja, nós podemos utilizar uma SVM linear neste novo espaço de características criado. Aqui nós listamos as principais funções kernel que são conhecidas, e para o nosso trabalho nós utilizamos a RBF, a função gaussiana, porque para a classificação de dados na literatura, essa é a função kernel mais utilizada. Observe que ela tem um parâmetro que deve ser ajustado manualmente pelo usuário, que é o parâmetro sigma. Os parâmetros da SVM que devem ser ajustados são sigma e o parâmetro de custo, respectivamente. O sigma ele representa a largura da função RBF e o parâmetro de custo, C, ele é a solução de compromisso entre a flexibilidade das margens dos hiperplanos e também para o treinamento ser feito com o menor erro possível. Ele faz a minimização de erro. Para o ajuste de tais parâmetros, nós utilizamos um algoritmo genético. Vamos entrar agora em alguns entendimentos biológicos do nosso trabalho, onde vamos definir a proteína. O que seria uma proteína? Ela é um composto orgânico que é o segundo maior composto orgânico na célula. Ela só perde para a água. E ela é composta por uma sequência de, no mínimo, 20 aminoácidos que são arranjados em diversas sequências específicas. Apresentaremos agora o conceito de ligante, que é uma molécula que interage com o receptor, no nosso caso uma proteína, que tem o objetivo de desempenhar alguma função já definida, alguma função específica.
eles podem ser de diversos tipos. Temos diversos tipos de ligantes. RNAs podem ser ligantes, DNAs podem ser ligantes, ou até outras proteínas podem desempenhar a função de ligante. As ligações que ocorrem entre uma proteína e uma molécula ligante, elas ocorrem em nível atômico. Ou seja, nós temos átomos na estrutura da proteína que interagem com outros átomos da estrutura da molécula ligante. Nós temos diversas ligações químicas que são baseadas nos tipos, nas características químicas de cada átomo. Se nós mapearmos isso para a estrutura de grafos, nós temos que os vértices representam os átomos da proteína e do ligante, e as interações que ocorrem entre eles são baseadas nas características químicas dos átomos, como foi dito anteriormente, e na distância desse átomo entre esses átomos. Aqui nós mostramos como acontece a interação entre uma proteína e o ligante, ou seja, os tipos de ligações que podem ocorrer, baseado nos tipos de cada átomo, da proteína e do ligante. Se observarmos a tabela, se temos um átomo que é do tipo aceptor e um átomo que é do tipo doador, poderemos ter uma ligação do tipo de ponte de hidrogênio. Se temos um átomo positivo e um átomo negativo, podemos estabelecer uma ponte salina. Só que essas ligações, para que elas ocorram, elas também dependem de uma distância. Os átomos têm que estar a uma distância mínima um do outro para que essa ligação possa efetivamente ocorrer. A base de dados apresentada neste trabalho, ela foi extraída do PDB, Protein Data Bank, que possui diversas informações biológicas, de dados biológicos. E a proteína que nós utilizamos foi a CDK2, a proteína humana CDK2, que é responsável pelo controle do ciclo celular. Então, para os nossos testes, nós temos uma proteína, que é a CDK2, que interage com 73 ligantes diferentes. A metodologia desse trabalho possui o seguinte ciclo. Nós procuramos as informações da CDK2 no PDB e extraímos todas as informações dela com os respectivos ligantes que nós utilizamos. Depois disso, nós montamos 73 arquivos diferentes, visto que nós temos 73 ligantes, cada um representando as interações que ocorrem entre a CDK2 e um ligante diferente. Logo após esse processo, nós removemos todas as informações de dados faltantes no arquivo, por exemplo, átomos que estão faltando, tipos dos átomos, às vezes distâncias, todas essas informações são removidas. Removemos também as instâncias que não possuem uma ligação entre si. Por exemplo, nós temos dois átomos que não estabelecem nenhum tipo de ligação. Então, isso não é relevante para o nosso problema. Então, esses dados são extraídos. Após esse pré-processamento, a nossa base de dados ela diminui em tamanho significativamente. Logo depois, nós utilizamos o algoritmo SVM, ajustando os parâmetros de custo e gama com um algoritmo genético. Então, vamos para a etapa de avaliação. Só que nós observamos que os nossos dados, o desbalanceamento de dados comprometeu a nossa solução. Para isso, nós utilizamos uma técnica de clusterização para balancear os dados. Para a realização do balanceamento dos nossos dados, nós utilizamos a técnica de clusterização, onde nós criamos diversos clusters com as classes com o maior número de representantes. Depois disso, nós pegamos cada cluster com seus respectivos representantes, as respectivas ligações, ou seja, as nossas classes desses clusters, e juntamos com as classes com o menor número de instâncias. Dessa maneira, nós construímos vários arquivos de testes, várias bases que seriam testadas.
E no final, nós escolhemos aquela base que obteve uma melhor taxa de acerto, tanto para as classes com um número de representantes alto, quanto para as classes que são afetadas por não possuírem um número de representantes significativo. Vemos aqui que os dados desbalanceados, nós temos 918 instâncias no total, e todas as interações hidrofóbicas de pontes de hidrogênio pela matriz de confusão, nós podemos ver que elas foram preditas corretamente. Porém, as classes menos favorecidas, ou seja, aquelas que possuem o menor número de representantes, elas foram prejudicadas, onde nenhuma foi predita corretamente aqui com os dados desbalanceados. Então, depois de utilizar a técnica, né, de clusterização para o balanceamento dos dados, nós agora temos um número reduzido para 352 instâncias, onde 134 interações hidrofóbicas e 174 pontos de hidrogênio foram novamente todas preditas corretamente. Só que dessa vez nós temos uma maior distribuição dos dados, onde, por exemplo, anteriormente, com os dados balanceados, nós não tínhamos classificado as pontes salinas de maneira correta, nenhuma. Agora nós classificamos das 22, 20 delas foram classificadas de maneira correta. Mas, ainda assim, as classes com um número de representantes menores, né, são os empilhamentos aromáticos e as interações repulsivas, elas foram ainda assim preditas de maneira incorreta. Como previamente dito na introdução, a predição do tipo de ligação que pode ocorrer entre uma proteína e uma molécula ligante tem importância industrial, como por exemplo a fabricação de medicamentos. O balanceamento dos dados, nós vimos pelos resultados que eles são extremamente importantes para a classificação correta de todos os dados analisados. E como um trabalho futuro, nós podemos testar outras bases que possuem interação proteína-ligante, mas que possuam um balanceamento de dados mais estável para que assim os dados possam ser corretamente classificados. Muito obrigado.